De volta com o cenário político, vamos ao terceiro e último bloco da edição desta segunda-feira. Estamos conversando com o cacique Luiz Catu, estamos falando sobre povos indígenas aqui no Rio Grande do Norte. Você pode participar através das redes sociais e também do nosso WhatsApp 988028979. Este terceiro bloco é direcionado também para você participar. Olha só, a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar suspeita de prevaricação de Jair Bolsonaro na negociação do governo para a compra da vacina Covaxin. A apuração tem origem nas afirmações do deputado federal Luiz Miranda, que diz ter avisado o presidente sobre irregularidades nas tratativas e as pressões que seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, teria sofrido. A prevaricação é um tipo criminal em que o agente público deixa de agir ou retarda a ação para satisfazer interesses pessoais. No caso do presidente, a apuração vai buscar saber se ele foi de fato informado e se tomou medidas. A investigação foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República após a ministra do STF, o Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, cobrar a manifestação da Procuradoria sobre a notícia-crime apresentada ao Supremo por 3 senadores. Na Polícia Federal, o caso será conduzido pelo Serviço de Inquérito da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, setor que cuida de apurações que envolvem pessoas com foro. O clima tenso entre os poderes depois da reação do Legislativo e do Judiciário, as declarações do presidente Bolsonaro na semana passada não esfriou durante o fim de semana e tende a permanecer pelos próximos dias, já que não há, por enquanto, intenção dos envolvidos em baixar o tom. É uma situação, uma questão que tem sim mexido muito lá nos ânimos, né, da classe política em Brasília. Vamos voltar à nossa entrevista. O cacique Luiz Catu está conversando conosco e a minha pergunta do bloco anterior: a quem interessa a degradação dos povos indígenas no Rio Grande do Norte em todo o Brasil? O movimento indígena, tanto estadual, né, a PIRNE, a APOIME, o Movimento Indígena Nacional, né, e todas as demais organizações, a PIB, tem consenso em quem interessa que não haja demarcação de terra, que não haja direitos indígenas garantidos e constituídos. Interessa aos reis do agronegócio, interessa às multinacionais que têm interesse nas áreas de terras indígenas, interessa a políticos que estão ligados a todos esses grupos, que não respeitam a memória, que não respeitam os povos milenários, os povos tradicionais. Interessa a governos que a todo momento tentam vender os valores milenários dos povos indígenas, vender o próprio país, entregar para grupos estrangeiros. E os povos indígenas fazem frente a isso desde os primeiros momentos, desde os primeiros contatos. Os povos indígenas vão continuar fazendo frente, inclusive o marco temporal volta agora em agosto, a pauta de votação. Nós vamos estar novamente em Brasília fazendo frente, vamos estar novamente em Brasília mostrando que o movimento indígena organizado, ele não vai parar de lutar em defesa dos seus direitos. E claro, a gente depende muito da população, da opinião pública, porque essa luta em defesa das terras indígenas e essa luta em defesa dos direitos originários, essa luta em defesa, em defender e manter a Mãe Terra viva, não é só nossa, ela é de todos nós. É importante que o público, a opinião pública, ela reconheça que os povos indígenas não estão lutando só pela sua própria vida, mas pela vida da humanidade e se juntem a essa luta. Não podemos permitir que valores como valores milenares, leis que foram construídas com muita luta sejam derrubadas e sejam assim desconstruídas com tanta facilidade como está acontecendo, como passou com tanta facilidade o projeto de lei 490 na CCJ, mais de 40 votos, o dobro da votação contra esse projeto. Isso nos preocupa muito. A organização, a representatividade deveria existir por parte da FUNASA, Fundação Nacional do Índio.
não está existindo, segundo o relato contado aqui pelo senhor, mas existem as organizações, né, as aldeias, enfim, os povos estão se organizando de forma satisfatória a busca, né, por estes direitos. Existe esse contato, essa ligação entre os povos daqui do Rio Grande do Norte, lá do Amazonas, de Roraima, de tantos e tantos estados que possuem esses povos? Sim, sim, sim. A FUNAI, né, na verdade, hoje os indígenas têm uma defesa pela FUNAI, porque hoje esses indígenas sabem que a FUNAI tem digimistas ali trabalhando, né, que são de carreiras, que são de concursos, que vêm de luta em fazer o seu trabalho correto. Isso é importante que se diga. Mas ela tem um vício que já vem do SPI, o Sistema de Proteção ao Índio, lá de 1910. O SPI ele foi criado para integrar o índio à sociedade. E hoje essa ideia de integração à sociedade, integração a tornar tirar o índio da sua terra mãe, né, das aldeias, e colocar ele nas cidades ou nas periferias ou nas beiras das BRs, em barracas, para ali ninguém entender mais que é um povo organizado, que é uma etnia, que são indígenas que estão ali, e sim indigentes, a partir daí eles são indigentes. Essa ideia ainda prevalece e ela está em vigor nesse momento. Então, essa ideia que derrubou o SPI naquele período e que foi substituído pela FUNAI, isso nos choca ainda nos dias atuais e vê isso sendo repetido. As organizações do movimento indígena, elas vão continuar lutando, porque a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela tem, né, uma raiz ligada a todas as outras organizações estaduais e regionais, e isso nos liga, né? Quando há um chamamento da APIB, o movimento indígena em si, a nível de Brasil, se mobiliza e vai atender esse chamado. E a gente tem esse sentimento de pertencimento entre os povos indígenas, ele não vai morrer. É algo que eles não conseguem destruir e arrancar dos povos indígenas. O Pedro Inácio pergunta aqui se a situação indígena no Brasil piorou no governo Bolsonaro. Muito, muito. O que o governo, né, atual prometeu em suas campanhas, né, o que o governo Bolsonaro prometeu em suas campanhas, que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena, ele está cumprindo. Além de estar cumprindo, ele está abrindo, né, as terras indígenas para aqueles que os financiaram, para aqueles que os apoiaram para que ele pudesse chegar à presidência da República. Isso está fazendo, né, com que os indígenas morram, desapareçam, etnias desapareçam, línguas desapareçam. O projeto de genocídio ele está plantado, mas nosso povo continua resistindo. É importante que a população, que o mundo saiba disso. Os povos indígenas estão enfrentando um novo genocídio por esse projeto de não demarcar, de não dar educação específica, de não garantir saúde específica, de não garantir os territórios específicos e de passar leis genocidas, projetos de leis, PLs, PECs, né, MPs, que tiram os direitos e que acabam com a Constituição Federal, com os artigos 231 e 232. Um abraço aqui para o Mário Nobre Eldorado, participando aqui conosco, está dizendo que está nos assistindo aqui no bairro Abolição, aqui em Mossoró. E o Felipe, ele pergunta aqui com relação à bancada federal do estado do Rio Grande do Norte. Tem entrado em contato, né, com o representante dos povos indígenas? Como é que está esse contato, cacique? A gente tem um contato, sim, né? Tem apoio, inclusive, para chegarmos a Brasília, né, no dia 24 e retornarmos só dia 30 e dia 1º para o Rio Grande do Norte, em apoio, né, ao Levante pela Terra, que nós participamos. Dependemos do apoio, inclusive de deputados, tanto estadual como federal, do Rio Grande do Norte, inclusive de senadores também, como a Natália Bonavides, o Jean Paul, a deputada estadual Isolda, né? A Isolda também tem feito contato conosco, e tantos outros aí que têm nos apoiado. Mas a gente tem um apoio muito maior, que é estudantes, professores, militantes do movimento sociais e redes sindicais, sindicatos do estado do Rio Grande do Norte. Esse apoio foi muito importante para que a gente continuasse lutando e para a gente continue lutando. Eles estão junto da causa dos povos indígenas aqui do estado.
Numa reportagem que eu vi na revista Piauí, uma declaração chamou a atenção de que vocês se consideram estrangeiros nas próprias terras. O que isso significa não só para o senhor, que é um cacique experiente, de mais idade, quanto também para os mais jovens? Quando, nós ouvimos essa palavra do indígena se considerar estrangeiro na sua própria terra, é quando ele dorme e acorda com máquinas megas gigantes, grandes máquinas, destruindo sua floresta, arrancando as nascentes, acabando com suas nascentes. Eu vou dar um exemplo claro. A aldeia Catu está ilhada pelo mar de cana-de-açúcar. O agronegócio aqui é muito forte. São 2 usinas cercando esse território potiguara-Catu. E ali nós temos 2 mundos. Embaixo, no vale, onde está a aldeia, e quando você sobe lá na parte alta, é um mar de cana-de-açúcar com máquinas que esse povo nunca viu, com um sistema de irrigação ultramoderno que nosso povo nunca viu, o uso de água que a gente não consegue nem compreender como eles gastam tanta água para irrigar cana-de-açúcar. Isso para a gente é se sentir em um outro país, dentro do nosso país, dentro da nossa terra-mãe, mas nós sabemos que estamos ali. A nossa ancestralidade nos liga sempre à Mãe Terra. Como garantir as tradições indígenas? Como é que as pessoas podem ajudar, além, claro, dessa luta política que o senhor falou aqui, de cobrar o deputado, de cobrar o senador, de cobrar os representantes eleitos? Como é que as pessoas podem ajudar a manutenção dessa tradição? Eu diria que primeiro tentando desconstruir algumas informações as quais foram plantadas. É importante desconstruir algumas informações que foram plantadas na escola, no seu dia a dia. É preciso compreender e fazer uma releitura desse povo vivo e parar de pensar em indígenas de 1500, indígenas que comiam tapioca, que comia beiju, que caçava, que pescava. Não. Pense, releia, procure conhecer os indígenas que resistem hoje, que coletam mangaba e que vendem essa mangaba na feira livre, que faz a tapioca assim hoje, não comia tapioca, ele faz a tapioca e também comercializa ela, ele vive da agricultura familiar, mas também ele é professor, mas também ele é médico, mas também ele é advogado. É preciso que se busque compreender e entender esses povos, como eles estão organizados e que não perderam a sua cultura e que acreditam num povo, acreditam na Mãe Terra. Nós temos muitos materiais hoje à disposição de quem quer conhecer melhor os povos indígenas. Pesquisem, busquem pesquisadores indígenas, nós temos no Rio Grande do Norte a Jussara Galhardo, nós temos professores muito bons como o Glebson, o Samuel aqui em Mossoró, em Mossoró nós temos o Samuel, eu vou pegar agora, lembrar de todos os professores, mas professores que vêm na aldeia com seus alunos. É importante conhecer essas pesquisas, importante demais para que você possa, a partir daí, entender o que é uma luta organizada de um povo vivo. Se não passar aí estas reivindicações no STF, são questões que envolvem a legislação, o senhor acha que o que vai acontecer nos próximos anos com as famílias indígenas no Brasil? Olha, a gente não tem a curto prazo, a curto prazo não dá para pensar na ideia de que esses projetos serão todos arquivados. A PEC 215, ela está dentro do 490, do PL 490, o marco temporal está dentro, então a gente tem muitas artimanhas aí sendo utilizadas para que esses projetos sejam aprovados. Mas a gente acredita nessa compreensão do direito fundamental dos povos indígenas. Caso ele passe na Câmara, no Senado, nós vamos recorrer ao STF, a gente vai recorrer à inconstitucionalidade. É inconstitucional, é um projeto que mata as populações indígenas e fere a Constituição Federal.
que nós esperamos, né, com a não aprovação desse projeto, é que com brevidade, com cumprimento da Constituição Federal, as terras indígenas sejam demarcadas. No Rio Grande do Norte, principalmente, onde está o território Sergipe-Trabanda, com uma terra indígena já em processo de demarcação, né, o GT constituído, mas não conseguiu ainda avançar, e que ele seja demarcado com urgência, como os território Catu, território Mendonça e as demais terras indígenas do estado, e as demais que estão na fila em todo o Brasil. Luiz Catu, cacique da aldeia Catu, aqui no Rio Grande do Norte, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar sobre este importante assunto aqui no cenário político TCM. Esse programa vai ficar disponível no YouTube, na internet, para que a gente possa compartilhar e para que mais pessoas possam ficar sabendo de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. A gente vai acompanhar tudo isso nos próximos dias. Gratidão pela oportunidade, pelo espaço. Espero que tenha podido, né, ajudar as pessoas a compreenderem melhor a resistência indígena no estado do Rio Grande do Norte. Fiquem com Deus, com nosso Pai Tupã, nossos encantados. Muito obrigado, cacique. A você de casa, a gente agradece a audiência, a participação. Repito, esse programa vai estar no YouTube amanhã para você compartilhar. A gente volta a se encontrar aqui no Cenário Político TCM amanhã, 7h25 da noite. Até lá.